disponibilizado um caso. E hoje a ideia, né, então, vou iniciar aqui pelo caso. Dr. Vanderlei, por favor, aí se apresente. Vai estar conosco aí na apresentação também. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço ao Marcelo pela oportunidade de mostrar o meu caso e poder aprender. E esse é um caso um pouco desafiador. Ele é um paciente muito preocupado com a parte estética e eu quero poder oferecer o melhor para ele. Legal. Obrigado por todo mundo. Então, vamos lá iniciar em relação então à parte inicial do estudo, né? Primeiro em relação então às linhas horizontais. Primeira coisa, a calibração da imagem do rosto do paciente. Gosto de seguir a linha bipupilar para fazer justamente essa calibração. E é uma linha que vai passar, né, sobre as duas pupilas. E aí também gosto de traçar a linha do plano oclusal, né, que é uma linha paralela justamente à linha bipupilar. E aqui a gente faz uma mensuração de como está o plano oclusal do paciente. A gente pode traçar essa linha tanto em nível incisal quanto em nível cervical. Nesse caso, né, a gente observa que o paciente, em relação ao plano oclusal, ele tem o plano bem equilibrado, né, sem inclinação clínica muito significante. E a gente não tem a foto aqui de exposição, né, com o lábio em repouso, mas, né, a gente consegue observar aqui com o paciente sorrindo que ele expõe, né, ele tem uma boa exposição dos dentes superiores aqui no sorriso. Então, a nossa referência em relação à curva do sorriso, né, para a gente estar desenhando isso daqui a pouco, vão ser justamente as incisais aí dos dentes 11 e 21. Talvez a incisal do 11 esteja um pouquinho mais baixa, então a gente siga ela. Em relação agora às linhas verticais, que é o que pega, né, Vanderlei, principalmente aí linha média dentária do paciente, primeiro que assim, né, a gente tem que levar em consideração alguns pontos de referência para que a gente não se perca nessa referência. Percebam aqui que eu peguei a glabela, filtro labial e mento como referência. Percebam que o nariz do paciente é bem desviado aqui para o lado direito, então se eu posicionasse essa linha seguindo a ponta do nariz, eu estaria errando aqui na mensuração da linha mediana, né? E o que a gente pode observar é justamente um leve desvio de linha média superior, né, para a esquerda. A inferior ela está mais bem posicionada. E aqui as linhas canino-azadonariz, evidenciando que os dentes 13 e 23, eles estão bem posicionados, apesar do 13 ele estar ligeiramente vestibularizado, né? Eu vou mostrar agora as imagens internas, justamente evidenciando isso que essa leitura que a gente fez na imagem anterior, né? Então, o desvio de linha média superior, a vestibularização do canino, né, do 13, uma mordida cruzada posterior lá. E, Vanderlei, se você quiser comentar em relação aí ao caso inicial, qual que foi a sua ideia de planejamento ortodôntico para ele? É um caso que vai ser tratado via ortodontia, né? Então, o Vanderlei está fazendo as modificações no setup. Se você quiser comentar um pouquinho, Vanderlei, antes de a gente entrar para o planejamento, fique à Claro, vontade. tá bom. Obrigado, Marcelo. Mas, Então, é um caso que eu estou fazendo ainda o CleanCheck, não finalizei. Eu fiz algumas simulações com bastante distalização, tentando, até para mostrar para o paciente, eu sei que não seria o correto, claro, de deixar mais próximo as linhas médias superiores e inferiores à linha do nariz, mostrando para ele que ficaria desviado com relação à linha média da face. E depois eu fiz uma outra simulação só com strips, só com IPRs, e agora, a última simulação que eu fiz um pouco de distalização e um pouquinho de IPR. Ele tem os terceiros molares, o 18, 20, 38 e 48, que ele vai extrair. uhum, Então, o meu projeto é fazer distalização, fiz um pouco de distalização superior, um pouquinho inferior também, em esquerda. Do lado de esquerdo, desculpa, distalização superior e inferior do lado direito. Do lado esquerdo, eu distalizei um pouquinho só, porque vocês vão ver, devido a essa presença dessa mordida cruzada,
Uhum. eu lingualizei um pouquinho os posteriores inferiores e vestibularizei um pouquinho os posteriores superiores do lado esquerdo. Na verdade, eu fiz um pouquinho de expansão, Uhum. né? Talvez não cheguei no ideal, porque se a gente olhar na foto de frente, ele tem um corredor bucal que mereceria um pouquinho mais de expansão. Só Exatamente. que a presença dessas retrações gengivais, provavelmente, estávamos eu e o Marcelo É, conversando, provavelmente ele tem realmente uma falta de guia canina, tem algumas interferências aí, e então eu fiz uma expansão respeitando, dando um torque palatino nos posteriores superiores e lingual nos posteriores inferiores para não piorar essas recessões. Além disso, para não está a radiografia panorâmica aí, mas ele tem um dente impactado aí, um supranumerário na região da mandíbula do lado esquerdo, posterior esquerdo, que também uhum. vai ser extraído. Legal. Muito bem observado pelo Dr. Vanderlei essas recessões aí e, né, devido à ausência de guia, né, provavelmente esses dentes aí que estão com essas já retrações gengivais, né, eles devem estar sofrendo algum tipo de interferência, né, na desoclusão. Então, importante equilibrar isso e talvez, né, ao final do tratamento, checar para ver se vai ser preciso algum tipo de ponta, né, via restauração em resina ou cerâmica, né, ao final, para equilibrar essas guias. E é um caso, né, como todos os outros, na minha opinião, que, bom, o paciente ele vem, é claro, né, na maioria das vezes procurando por estética, mas na verdade o que vai determinar a estética vai ser a função, né? Então, dentes bem posicionados, equilibrados aí no arco e tudo mais, guias em canino de lateralidade direita, esquerda, isso daí já vai também proporcionar uma estética mais satisfatória para o paciente. E levando em consideração também que o paciente ele apresenta, né, anatomias aqui bem preservadas, né, apesar de certos desgastes, mas de forma geral, dentes rígidos, né, pelo menos os anteriores aqui, ao meu ver. Bom, então, vamos dar início, né, ao planejamento, à simulação. A gente vai seguir isso que a gente comentou com vocês, né? Procurando, então, acertar a linha média superior, tendo a inferior como referência, dar um pouquinho mais de volume nos dentes posteriores, simulando uma expansão e uma correção da mordida cruzada posterior e alinhamento, né, da curva do sorriso. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui o software que a gente utiliza para fazer a simulação, é o SmileCloud, né? smilecloud.com é um site, então vocês podem acessar por qualquer computador com acesso à internet, tá? Vale ressaltar também que através da nossa plataforma, Planning Center Restaurador.team1.one, vocês podem também enviar os casos para que nós façamos, né, os planejamentos, inclusive essas simulações do sorriso. E, bom, voltando aqui então, para quem não tem cadastro, né, para quem ainda vai iniciar, quem se interessar em fazer o cadastro, basta clicar aqui em registrar, e aí vocês vão ter algumas opções para poder fazer esse cadastro, entre elas, anexar alguma conta de e-mail, né, criar alguma conta de e-mail. Outra opção é através de alguma conta Google, por exemplo, Gmail, né? Também dá para anexar aqui o Facebook, alguma conta da Apple, tá? Então tem algumas opções. Eu sempre associo com o Gmail, tá? Então já deixo o Gmail aqui como cadastro e justamente para eu poder iniciar aqui a sessão. Clico aqui então no Gmail, meu Gmail já está aberto aqui na internet, então eu vou entrar aqui para a parte do Smile Cloud. Esperar um pouquinho. Caio aqui então, eu clico aqui em novo caso, para que eu possa fazer a criação do caso. Coloco aqui o nome do paciente. Nesse caso eu vou preservar, obviamente, o nome do paciente. Vou criar aqui o webinar.
e vocês põem o sobrenome. Já tem. 99. Criar caso. Bom. Aí aqui, então, a partir do momento que a gente cria o caso, a gente então cai aqui na aba de documentação inicial. Nessa parte de documentação inicial, é o momento que a gente vai inserir todas as fotografias, todas as imagens, escaneamentos, se vocês também quiserem, dá para armazenar aqui dentro. Então, o Ismael Cloud ele vai servir também justamente como uma forma de vocês anexarem, né, toda a documentação na nuvem, né, sem que vocês peguem espaço, né, do computador em relação à memória. Então, é uma forma legal também de vocês armazenarem os dados dos seus pacientes. Para fazer, então, aqui, para eu jogar a fotografia justamente do paciente aqui, basta eu abrir a aba, a pastinha do paciente. Vou abrir aqui na minha outra tela. Eu posso arrastar a fotografia aqui para dentro, como eu estou fazendo agora, ou eu poderia clicar aqui nos 3 pontinhos e carregar essa imagem aqui para dentro. Nesse caso, eu vou inserir somente a fotografia de rosto, porque para eu fazer o design, né, o desenho do sorriso, basta eu anexar essa fotografia. Então, somente com essa fotografia de rosto com o paciente sorrindo, eu já consigo fazer a simulação do sorriso. Eu poderia, como eu disse anteriormente, anexar todas as outras imagens para que tudo fique embutido aqui. Bom, feito isso, então, eu clico aqui em Design, para que eu inicie, então, o planejamento. Novo Design. E aqui, se vocês observarem, justamente no canto direito da tela, tem a fotografia que eu subi, né? Então, eu clico nela. Se eu tivesse subido outras imagens, elas também apareceriam aqui, aí eu selecionaria a imagem, né, que eu quisesse para fazer aqui a simulação do sorriso. Bom, agora eu entrei então para a parte do desenho já. Essa é a primeira etapa, eu gosto de falar que é uma linha do tempo. Então, a gente está na etapa 1 aqui da linha do tempo, que é o marco zero. Qual que seria esse marco zero? É a calibração da imagem, ou seja, do rosto do paciente. Como eu ajustei a foto já anteriormente, então essa foto ela já está calibrada, olha lá. Eu pego aqui, né? Olha só, a bipupilar, ela está correta, tá? Se ela não tivesse correta, eu poderia vir aqui na minha régua e calibrar da forma correta, seguindo a bipupilar como referência. Nesse momento também, eu faço o ajuste, o recorte da foto. Então, eu posso deixar a foto mais recortada aqui no rosto ou menos recortada. Normalmente, eu gosto de pegar um pouquinho do pescoço, gosto também de pegar aqui o ângulo crânioescapular. Normalmente, é esse padrão aqui de recorte que eu utilizo para fazer os planejamentos. Tem pessoas que gostam de imagens mais recortadas, menos recortadas, e aí isso já é uma coisa íntima de cada um, né? Não vai interferir tanto no planejamento. O importante é que vocês calibrem a imagem seguindo o bipupilar. Isso é o mais importante nesse passo. Bom, seguindo então para o próximo passo, eu clico aqui e eu preciso fazer agora o contorno do lábio de forma interna para que depois a gente possa sobrepor o desenho que a gente vai propor a fazer nesse caso, tá? Com o meu scroll do mouse, eu posso ampliar, tá, essa imagem e retrair ela a qualquer momento. Percebam que quando eu aproximo essa imagem, olha só, ela perde um pouco de nitidez. Então, talvez, na hora que a gente for escolher os dentes, as cores dos dentes elas não vão ficar tão naturais, tá? Mas tudo bem, a ideia aqui é a gente mostrar a ferramenta e desenvolver aqui o projeto seguindo o estudo, né? Bom, estou fazendo o contorno do lábio, então percebam que quando a foto não está 100%, a gente tem uma certa dificuldade, né, para visualizar. Olha lá. Se vocês estão prestando atenção aí, vocês notaram que, inicialmente, o software ele já dá um contorno do lábio, já dá as bolinhas. Eu sempre gosto de fazer eu mesmo, porque
eu percebo que o software ele limita um pouco essas bolinhas e depois o recorte ele não fica tão satisfatório. Então, eu gosto sempre de fazer o recorte de forma individualizada, olha lá. Agora sim, olha, ele me deu mais bolinhas, agora eu posso aproximar bem essa imagem e arrastar essas bolinhas aqui para um contorno mais crítico aqui, mais rígido, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, Dr. Vanderlei também, se quiser ir comentando, fiquem à vontade, tá? A gente vai solucionando as dúvidas aí. Se quiserem deixar para o final também, fiquem à vontade. Estou aqui para ajudá-los. Bom, sempre fazer esse recorte de forma interna, nunca de forma externa. Eu não poderia pegar essas bolinhas e posicionar aqui, né, recortando o lábio de forma externa, sempre de forma interna, tá? E esse passo, como eu disse, ele precisa ser feito e não pode ser negligenciado, porque a gente precisa depois sobrepor o projeto, né, o desenho. Então, a gente precisa recortar esse lábio aqui. Bom, feito isso, eu clico aqui na próxima etapa, que é a definição do espaço restaurador. Esse é o passo que envolve toda a parte inicial que a gente comentou com vocês em relação ao estudo, tá? Então, ele precisa ter critério, a gente não pode simplesmente posicionar isso de qualquer forma, né? A gente tem que elaborar um diagnóstico prévio que vai nos guiar nesse momento. E eu digo que é a etapa crucial aqui do planejamento, porque como que funciona? Esse software aqui, ele trabalha com inteligência artificial. Então, na medida que a gente posiciona essa grade, né, esses dentes aqui, o software ele vai fazer uma leitura e vai buscar dentro da biblioteca de dentes naturais dele, dentes que se assemelham com a arquitetura gengival, né, e dentária do paciente, levando em consideração justamente essas proporções que a gente vai definir nessa etapa. Então, é importante a gente ter critério agora para fazer isso. É importante também vocês saberem que nesse momento, olha só, o software ele também me permite, olha só, arrastar aqui linhas de referência para que eu possa fazer isso de forma mais exata. Então, olha só, percebam, lembrem lá no diagnóstico, né, no estudo que a gente estava fazendo inicialmente, que a gente viu que a linha média inferior dele que estava bem posicionada. Então, olha só, eu peguei a linha aqui amarela, olha lá, vertical, posicionei justamente aqui na linha média dentária inferior, e agora eu venho com a minha grade e vou posicionar a linha média superior justamente aqui, ó. Porque daí eu vou simular uma correção da linha média superior, tendo a inferior como referência, tá? Eu vou, olha lá, pegar aqui a curva do sorriso dele. Lembrando também que a curva do sorriso, olha lá, ela tem que estar paralela ao contorno do lábio inferior. Então, o que vai ditar a estética branca é justamente o contorno do lábio inferior, tá? Ok. Agora, bom, primeira coisa que eu gosto então de fazer, de posicionar é a linha média. Depois que eu faço isso, eu gosto de visualizar aqui a questão. Agora eu já posso tirar essa minha linha aqui de referência, para que ela não me atrapalhe mais aqui no projeto, posso arrastar ela. Se eu quisesse traçar alguma linha horizontal, eu também poderia vir aqui no canto da tela, né, na parte inferior ou na parte superior e traçar linhas horizontais, olha lá, tá? Tanto verticais, então, quanto horizontais. Agora, olha só, eu venho aqui e começo a trabalhar com proporção. Na medida que eu aumento ou diminuo esses dentes, a proporção ela vai ser alterada. Na medida que eu diminuo, né, a largura ou aumento a largura, essa proporção também será alterada. A literatura nos diz que os dentes anteriores, principalmente, né, os centrais que a gente está falando, uma proporção ideal, né, de dentes superiores, incisivos centrais, é de 80%, né, comprimento e largura. Então, a gente procura manter dentes próximos dessa proporção. Às vezes é possível, às vezes não é possível.
Como a gente também está fazendo aqui uma simulação, né, uma correção de linha média, então não tem como definir exatamente esses contornos. Teria se eu posicionasse exatamente da forma correta. Como não tem, então, a gente não tem que ficar também preocupado em acertar exatamente aqui a papila do paciente. É claro que a gente tem que ter um embasamento, né, de mais ou menos como que vai ficar. Né, eu estou posicionando aqui, olha só, aqui tá batendo com a papila aqui do canino, né, do lateral, mais ou menos na mesma altura. E aqui os contornos cervicais, primeiro que a gente não tem essa visualização, né, o paciente ele não sorri de forma tão alta para que a gente possa ver essas cervicais. Então a gente também tendo como referência a fotografia interna, a gente vai posicionando da melhor forma possível, seguindo a arquitetura gengival do paciente. E aqui a gente vai trabalhando, né? Se vocês observarem, eu estou clicando aqui nas bolinhas e eu posso trabalhar zenit, eu posso deslocá-los para distal, posso deslocá-los para mesial, posso simular aí, ele permite ajustes nessa etapa bem individualizado, ele permite bastante ajustes nessa etapa, coisa que na próxima etapa já não é muito permitido, porque como a gente já vai trabalhar com as anatomias mesmo dos dentes, então eles não permitem ajustes, por exemplo, de arestas, né, de ângulos. A gente sempre tem que preservar a anatomia dos dentes, porque como a gente está trabalhando com anatomias verdadeiras, né, anatomias reais, então a gente não pode alterar essa anatomia, porque aí vai deixar de ser natural, né? E, e no final das contas, a gente sempre está tentando copiar a natureza, né? Então, nada mais fácil do que copiá-la exatamente, pegando dentes naturais aqui das bibliotecas, e aí a gente não mexe com as anatomias, preserva elas. Olha só, estou trabalhando aqui os ângulos, né? Posso deixá-los mais abertos ou mais fechados. Isso também é uma preferência, um gosto, né? Que acaba sendo individual de cada um. E nesse momento também eu até poderia definir isso com o paciente do lado. Eu acho que isso é muito, diria que individual também de cada um, né? Tem pacientes que ajudam bastante nisso, tem pacientes que são muito, eles têm muitas dúvidas, então às vezes acaba não ajudando muito fazer isso com o paciente do lado, às vezes é melhor a gente fazer e depois no outro momento mostrar para o paciente, né? Aí varia também de acordo com o perfil de cada um. Bom, fiz esses ajustes aqui, né? Trabalhei aqui as áreas de brilho, né? Os ângulos aqui incisais, definição aqui da papila, né? Dos contornos gengivais, né? Em relação aqui à curva do sorriso também, definimos isso. Ok, né? Simulamos aqui uma correção da linha média superior, tendo a inferior como referência. Vou mais uma vez pegar minha linha vertical aqui e posicioná-la só para ver se está batendo. Vamos ver, olha lá. Ó, vou arrastar um pouquinho mais para cá. Ó. Aí, ó. Ok, beleza. Mais ou menos isso, tá? Aqui todas as linhas que foram criadas, que me auxiliaram aqui no processo de estudo. Definido isso, então, eu clico aqui na lupinha e aí eu clicando aqui, o software ele já vai me possibilitar algumas opções de dentes que vão justamente nos auxiliar aqui no projeto. Como eu disse para vocês, pode ser que quando eu clicar aqui, eu não fiz esse teste anteriormente, mas por conta, né, disso que eu falei para vocês, que quando a gente aproxima a imagem, a gente perde um pouco de nitidez, pode ser que o software ele não leia, né, da forma correta, pode ser que as cores não fiquem tão naturais, mas, bom, vamos ver aqui, é um teste, vamos lá. A gente consegue ajustar a cor no final, você viu lá que ele já até alterou um pouco aqui a cor do fundo também da imagem. Bom, vamos trabalhar. Ele me deu uma opção aqui aleatória de dentes. Obviamente, a gente vai trabalhar com essas anatomias. Vamos supor que, bom,
eu não gostei de nenhum desses dentes aqui, quero trocar todos os dentes. Eu venho aqui, então, olha só, quantos dentes o aplicativo me deu. Na medida que eu estou rolando aqui, olha, ainda está calculando aqui, mas olha só, várias anatomias de dentes naturais. Isso é importante dizer. Todos esses dentes que estão presentes aqui nesse cardápio aqui de dentes são dentes naturais, ou seja, dentes que foram escaneados de pacientes reais e que foram aqui traduzidos, que foram expostos aqui nessas bibliotecas. Importante dizer também que quando a gente define, né, essa simulação, a gente tem a possibilidade de fazer o download desses dentes. A gente tem possibilidade de exportar esses dentes em STL e depois utilizá-los para fazer, por exemplo, um enceramento em 3D. E aí a gente consegue garantir para o paciente que essas anatomias, que essas formas, elas vão ficar igual na boca, porque a gente consegue exatamente exportar as mesmas anatomias, tá? Algumas pessoas, elas me perguntam, é igual o desenho que tem agora no Invisalign? Para mim, não. Para mim, o do Invisalign fica muito aquém. Porque, bom, primeiro que, pelo que eu dei uma fuçada, uma pesquisada, né, uma testada, o do Invisalign, se eu não me engano, são só 6 bibliotecas, e os dentes também não são de bibliotecas de dentes naturais. As cores, ao meu ver, ficam totalmente artificiais, não é uma coisa legal que vai contribuir, né, para uma venda, por exemplo. Então, eu acredito que o Smile Cloud ele nos dá muito mais possibilidades, ele nos dá muito mais anatomias aí e a gente consegue fazer projetos mais satisfatórios. Bom, beleza. Então, vamos supor que eu não gostei de nenhum desses dentes aqui, eu queira trocar todos de forma geral. Então, eu clico, por exemplo, em qualquer outra arcada. Ah, não gostei dessa, gostei dessa segunda. Se eu clicar aqui, então, ele vai alterar todos os dentes, tá, da arcada. Vamos supor que nesse projeto aqui, nossa, eu gostei dos centrais, achei legal, mas não gostei dos laterais. Venho aqui, clico no lateral, escolho, por exemplo, algum outro lateral aqui. Vamos supor que eu gostei desse lateral. Troquei somente esse lateral. Ah, legal, gostei desse lateral, mas, bom, o 22 aqui está com outra forma. O paciente não vai aceitar formas diferentes. Não tem problema. Então, eu clico no lateral aqui que eu escolhi, que eu gostei. Venho aqui no espelhamento e espelho esse dente. Agora, as formas estão iguais, tá? A gente ainda vai trabalhar o posicionamento desses dentes no arco, tá? Eu só estou fazendo uma escolha aqui das anatomias inicialmente. É importante dizer também, pessoal, o seguinte, o aplicativo, segundo a inteligência dele, né, ele vai nos conduzir da seguinte forma, olha só, ele está falando assim para mim, Marcelo, é o seguinte, tá vendo esses dentes aqui, essas barrinhas amarelas? Então, de acordo com a nossa inteligência, esses dentes, né, essas arcadas aqui com a sinalização em amarelo, são dentes, ao nosso ver, mais próximos do que você está projetando e de acordo com a anatomia dentária e gengival do paciente. Nada impede que eu possa pegar algum outro dente dessas anatomias aqui mais para baixo, olha só. As anatomias cinzas aqui, por exemplo, ou as brancas, tá? Normalmente eu gosto de ficar aqui nas amarelas, mas nada me impede, também às vezes eu faço isso, de pegar algum outro dente aqui de outra cor, tá? Tudo é uma questão de testar, né? A gente pode ir testando para ver o que mais fica legal aqui no sorriso. Legal. Bom, então olha lá. Tá vendo que ele está fazendo a simulação da correção da linha média do paciente, né? Se eu não quisesse fazer essa simulação, eu posicionaria esses dentes exatamente onde estão os dentes dele. Olha, dá para ver os dentes dele por transparência. Não sei se vocês estão percebendo isso. Se eu clico fora aqui da imagem, eu tenho a imagem da cor do dente que o software me disponibilizou. Se eu clico no dente, eu consigo ver o dente do paciente lá por transparência. E olha só, percebam, como essa anatomia aqui escolhida, ela se assemelha justamente com a anatomia do dente do paciente mesmo. Eu sempre procuro pegar dentes que são próximos
da anatomia dos pacientes, porque isso vai nos trazer mais naturalidade ao sorriso e, consequentemente, uma melhor aceitação por parte do paciente, tá? Então, é importante a gente acertar justamente na escolha dos dentes. Percebam que todo o meu trabalho que eu fiz anteriormente, de definir a curva do sorriso, de definir a linha média, agora, nessa etapa, basta eu posicionar tudo de acordo com o passo anterior. Então, olha lá, eu não posso pegar esse dente, deixar esse dente aqui, por exemplo. A minha referência está sendo tracejado aqui da linha amarela, né? Então, eu venho aqui, posiciono esse dente na linha amarela. Vamos lá, vocês dão um delay aqui, né? Olha lá. Sempre gosto de aproximar e tirar o zoom da imagem para eu poder ver o rosto. Então, isso é muito comum, né, a gente fazer, olha lá, tá? Venho aqui, olha só, e trabalho com as anatomias. Percebam que eu vim aqui no canto do dente, eu cliquei com o meu Ctrl do mouse, ou para quem usa MacBook, o Command, e eu consigo rotacionar esse dente, olha só, consigo vestibularizá-lo ou lingualizá-lo. Estou jogando esse dente um pouquinho mais para dentro aqui. Vamos só testando, olha, estamos só testando. Venho aqui. Para que, olha só, para que percebam, né? O Vanderlei ele está fazendo essa simulação para auxiliar justamente no setup. Então, não é uma simulação que vai servir a princípio para um encerramento diagnóstico. Isso vai ser necessário fazer depois que a gente finalizar o tratamento ortodôntico, né? O Vanderlei ele só está fazendo essa simulação para guiar, né, para o paciente poder ter uma perspectiva aí do que pode acontecer. Percebam, né, esses caninos aqui muito pontiagudos, eu particularmente não gosto dessas anatomias. Vou escolher alguma outra. Vamos ver esse dente aqui. Esse aqui já combinou mais. Lembrem-se também que esse canino aqui, o 13, ele estava bem vestibularizado, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. E é importante também dizer que, assim, o espelhamento para aceitação do caso por parte do paciente é imprescindível, é muito importante. Não adianta nada a gente trabalhar com anatomias diferentes, porque os pacientes eles não aceitam, eles gostam dos dentes realmente todos iguais. E se a gente reparar, né, a gente não tem, se a gente for realmente muito crítico, né, se a gente observar nós mesmos, a gente não tem um central igual ao outro, a gente não tem um lateral igual ao outro, sempre tem algum tipo de diferença. Mas os pacientes gostam de dentes iguais, tem como fazer tudo igual. Tem que trabalhar sempre com espelhamento. Estou trabalhando aqui alguns formatos. Percebam que eu peguei o canino aqui, já troquei de novo. Estou testando uma outra anatomia. Vamos ver. A ideia foi também no planejamento. A gente vai dar um pouquinho mais de volume para esses dentes posteriores. Vamos supor que, olha só, eu queira também trabalhar com
supor que eu cliquei em algum dente, alguma coisa aqui que eu fiz que eu não gostei, se eu quiser retornar ao passo anterior, basta dar um Ctrl Z, tá? Que a gente volta para o último passo que a gente tinha feito. Então, vocês não precisam também se preocupar com essa questão. Ah, errei, e agora? O que eu faço? Não, dá um Ctrl Z que ele vai voltar. Olha lá, agora eu já estou aqui no segundo pré. É claro, né, pessoal, é o seguinte, a gente está trabalhando com um projeto em 2D, então é inevitável, na medida que a gente vai indo para posterior, a gente perde bastante referência, né? Então, como é uma imagem 2D, que a gente está fazendo uma simulação 2D, na medida que a gente vai indo para posterior, não tem como, a gente perde realmente um pouco dessa proporção, tá? É inevitável. Esses ajustes finos, e principalmente assim, ó, o ajuste em relação à oclusão, ele deve ser feito de forma 3D, tá? Isso aqui é só uma prévia que vai nos auxiliar na verificação do planejamento, né, na prescrição, no setup, que vai nos guiar na elaboração do setup, mas que depois ele, claro, que deve ser ajustado também no 3D, para que a gente possa ver a oclusão, como que vai ficar justamente essa correção, levando em consideração a mordida, né, tudo isso. Ok, vamos lá. Vamos tentar alterar essas anatomias dos centrais. Vamos ver se a gente encontra alguma outra mais satisfatória. Clicar nesse dente aqui, vamos ver. Ele já me deu, já? Hum. Ah, ok. Vamos supor que eu queira pegar aqui um outro lateral. Deixa eu ver aqui. Vai um pouco comprimento. Isso. Vamos ver se esse lateral ficou. Olha só, esse lateral encaixou legal. Legal. Vou só trocar aqui para ver como vai ficar. Depois eu vou mostrar outras funcionalidades aqui da ferramenta. Esses dentes eles estão um pouquinho... Deixa eu ver se tem alguma outra forma aqui que seja legal. Acho que essa forma anterior, né? Deixa eu ver. Ela mesmo. Hum. Tá. Percebam que assim, olha, os dentes, né, superiores, em relação à cor agora, eles estão próximos aqui da cor dos inferiores. Normalmente a referência que eu utilizo são os dentes inferiores para que eu possa ajustar essa cor. É claro, né, os dentes posteriores, às vezes eles dão uma diferença aqui de cor, né? Eu avisei vocês anteriormente que isso poderia acontecer por conta da foto. Realmente aconteceu. Vamos tentar fazer uma recalibragem aqui em relação à cor. Olha só, se eu clicar aqui nesses quadrados, então
O quadrado branco eu posiciono no dente para que o aplicativo ele roube, ele puxe a cor do dente. E o quadrado aqui rosa eu posiciono na gengiva. Como vocês podem ver aqui, quando a gente aproxima, a gente perde um pouco essa nitidez. Então, por isso que o aplicativo ele não está lendo da forma correta essas cores. Normalmente, quando a foto está com uma nitidez melhor, a gente consegue obter justamente exatamente a cor do dente da gengiva do paciente e as simulações elas ficam mais naturais. Vou fazer aqui para ver se melhora. Olha só, não piorou, né? Ok. Fui mexer aqui e não deu muito certo. Acontece. Deixa eu tentar pegar de novo aqui. Vou pôr aqui no lado. Por aqui. Ah, que pena. Não tá aparecendo. A cor realmente foi uma questão que eu alertei vocês. Mas ok, não tem problema. Não tem problema, pessoal. Eu posso, olha só, escurecer, vamos supor aqui, né? Eu posso escurecer esses dentes aqui. Eu fiz uma simulação bem agressiva aqui, olha. Coloquei os dentes da forma mais escuras possíveis. E aqui eu posso colocar as cores de forma mais clara, né? E aqui eu tenho meio termo. Então eu vou dar uma escurecida para ficar mais próximo com os dentes inferiores dele, tá? Aqui eu posso também tirar um pouco desse zoom, olha lá, ok, tá? Bom, já deu uma outra cara aqui, né? Então a gente já fez esses ajustes aí das anatomias, já posicionamos linha média. Vamos ver, vamos conferir se essa linha média está bem posicionada. Então eu traço aqui a linha média agora, olha. Olha lá, ela está ajustada de acordo com a inferior, tá? Então no sorriso, ó, ficou mais harmônico, né? Curva do sorriso, olha lá, ela está paralela ao lábio inferior. E o que é legal desse caso é que a gente deu mais amplitude para o corredor, pensando que a gente vai expandir esses dentes e pensando que a gente vai corrigir a mordida cruzada do paciente. Olha só, né, o volume, né? A gente deu esse volume, então, para ele. O que é legal pra caramba também é fazer, olha só, as mensurações em milímetros de quanto que a gente está baixando de incisal. Vamos fazer uma mensuração aqui da linha média, que é justamente a grande questão desse caso. Eu não sei, tá, quanto que tem aqui. Para que eu pudesse fazer a calibração virtual e para que eu pudesse justamente ter essas medidas aqui, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria de alguma medida real. Poderia ser, por exemplo, aqui, olha, da distal do dente 11 até a distal do dente 21. Vamos supor, então, que na boca do meu paciente lá eu medi e deu, vamos supor aqui, 16 milímetros. Clico aqui, dou um Enter, calibrei a minha régua. Então, eu peguei uma medida real e agora eu estou traduzindo aqui para dentro do software uma medida real e agora eu consigo fazer as mensurações. Olha só que legal. Se eu clicar aqui os dentes do paciente, eles estão por transparência. Não sei se vocês estão notando isso. E aqui estão as anatomias, o arranjo que a gente fez aqui, essa simulação de sorriso. Eu quero ver o quanto que eu corrigi de linha média. Se eu clicar aqui, então, na linha média do paciente, né, que ele apresenta, olha só, está mais ou menos aqui. Cliquei aqui, fiz um ponto aqui. E agora eu quero ver o quanto que eu corri essa linha média para a direita. Eu clico aqui, olha, que é justamente o meu projeto que eu fiz. Se eu clicar aqui, então ele vai me dar em milímetros o quanto que eu corri de linha média, 0,9. É claro que eu não sei se isso está correto, porque eu não sei se realmente a medida, né, da distal do 11 para a distal para o 21, ela realmente tem 16 milímetros. Eu chutei um valor e agora aqui ele me deu 0,9 aqui de correção.
Ah, quero ver quanto né, eu fiz aqui de extrusão do dente 12. Clico aqui no dente dele, onde ele está, e do meu projeto aqui que eu criei, olha lá. 0,9. Vamos supor aqui que eu quero ver, sei lá. Olha aqui, aqui parece que está intruindo aqui o pré-molar, legal. Clico aqui na ponta do meu pré, olha, e clico aqui no projeto. Quanto que deu? 0,8, tá? Se eu clicar então no M, eu saio aqui das medidas e volto para o meu projeto, tá? Aqui eu posso trabalhar com a transparência, tá? Posso pôr transparência ou não. Se eu clicar agora aqui, bom, projeto finalizado, o que eu faço? Eu clico aqui na minha nuvem. Eu posso descarregar esses dentes, ou seja, fazer a exportação desses dentes que eu utilizei no projeto para o 3D, né? Baixá-los em STL e aí ficar com essas anatomias. Ou eu posso simplesmente vir aqui, clicar na pastinha, o caso ele já está salvo, né? Ele é salvo de maneira automática. Cliquei aqui, finalizei o caso. Ah, vamos supor que o paciente, eu mostrei para ele e ele não gostou da anatomia do central, não tem problema nenhum. Cliquei no caso de novo, lá na pastinha do paciente, clico aqui em Design. Eu posso tanto criar um novo desenho do zero para o paciente, como eu posso clicar aqui no lápis e alterar, por exemplo, a anatomia do meu central. Aqui é legal, os pacientes eles gostam bastante também, olha, dessa régua, né, dessa transformação, então eles gostam muito disso, uma ferramenta bastante importante de comunicação e de venda. Olha lá a simulação que a gente fez aqui, ó, da linha média, né, a correção, olha. Então vamos supor que o paciente não gostou das anatomias dos centrais que a gente projetou. Eu volto aqui para o meu projeto, clico aqui, por exemplo, em algum dos centrais, e escolho alguma outra anatomia, olha lá, alterei, vamos supor, não gostei dessa, quero trocar por essa. Olha lá, troquei a anatomia, posso realizar o espelhamento ou não, tá? Vou voltar aqui para a minha anatomia anterior, então eu dou um Ctrl Z, ele volta, tá? E é isso. A cor, como eu falei para vocês, como eu alertei vocês anteriormente, ela não ficou satisfatória, mas a ideia foi justamente realizar essa correção de linha média, né? A ideia foi traduzir o que a gente fez no estudo para dentro de uma imagem, né? Então, traduzir os nossos conceitos em relação às imagens, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu, né? Pessoal, não sei se vocês têm dúvida, não li o chat aqui, Dr. Vanderlei também, se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. A Camila disponibilizou aí para vocês no chat o endereço do Planning Center Restaurador para que vocês possam enviar aí os casos para que a gente possa fazer as simulações. A gente oferece, então, esse serviço pela Team One, como eu comentei com vocês inicialmente. Tá aí o link no chat aí do webinar para que vocês possam acessar. Posso falar um minutinho, Marcelo? Claro, Vanderlei, com certeza. Fique à Então, vontade. para mim ficou excelente esse planejamento, viu? Embora, na verdade, a gente deve fazer sempre ao final do tratamento, né? Quando todas as posições dentárias estão corrigidas, né? Vanderlei, não necessariamente. Por exemplo, aqui na Não. clínica, a gente sempre faz inicialmente, Uhum. primeiro assim, para comunicar com o paciente. Por exemplo, o paciente às vezes, putz, não entende muito bem como vai ficar a linha média dele no rosto. A gente faz uma É. simulação, fala, olha, vai ficar mais ou menos assim. Aham. Então, a gente também usa o desenho inicial, mesmo para casos ortodônticos que vão ser tratados via ortodontia, então a gente faz o planejamento inicial no Smile Cloud para que a gente consiga depois nos guiar no setup, né? Então a gente sempre tenta deixar o setup próximo dessa construção que a gente faz, dessa simulação. E aí depois também, é claro, né, quando a gente finaliza a ortodontia, quando os dentes já estão em posição, aí a gente faz novamente
para bater, né, para fazer essa conferência e também para depois guiar para um projeto de finalização estética, por exemplo, reanatomização de algum dente, plus canino para guia, né? Então a gente faz dessas duas maneiras aí. Mas normalmente, quando se faz um planejamento desse tipo, pré e pós finalização de um tratamento ortodôntico, Uhum. obrigatoriamente essa reabilitação, essa reanatomização, eu acredito, devam ser feitas na maior parte dos dentes. Não necessariamente, não necessariamente. A gente tem a possibilidade, Vanderlei, de não, por exemplo, eu poderia fazer aqui um projeto só de canino a canino. É que nesse caso, como a gente quis dar mais também amplitude lá para o corredor, então eu utilizei as anatomias dos dentes posteriores. Mas Ah, eu certo. poderia escondê-las e trabalhar só com um dente, com 3 dentes, com 6 dentes. Normalmente a gente faz bastante reanatomização de lateral pós-ortodontia, né? Dentes Hum, conoides. E aí a gente faz as simulações no Smile Cloud só simulando o aumento dos laterais. Aí eu escondo tudo, os outros dentes, e faço só a simulação dos laterais para ver como fica e também para poder depois guiar o laboratório, né? Se a gente for fazer isso de forma indireta, por exemplo. entendi. Mas tem essa possibilidade sim, a gente não precisa trabalhar com arranjos completos dos dentes. E isso pode ser feito, esse projeto normalmente é feito no superior só. A princípio, a gente faz esses projetos só no superior. Por enquanto, essa ferramenta ela só nos possibilita fazer arranjos na arcada superior, Vanderlei. Mas é Uhum. claro, depois a gente precisa bater tudo isso que a gente fez aqui no 3D, né? Para ver a oclusão, para ver as guias de desoclusão se estão corretas, se não vai ter problema com a arcada inferior. Então, aí a gente faz essa conferência no 3D. Certo. Ficou excelente, viu, Marcelo? Eu vou mostrar para o Eu paciente. vou disponibilizar depois, Vanderlei, vou tirar alguns prints aqui e vou mandar para você a apresentação, tá? Pode ficar tranquilo. Ok, obrigado, Marcelo. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aí? Alguém quer falar mais uma coisa? Senão a gente vai encerrar. Acredito que está tudo ok. Bom, esse webinar ele também, né, vale ressaltar aí para vocês que ele vai ficar gravado no site da Timano, então vocês podem acessá-lo lá a qualquer hora, a qualquer dia. E, bom, não temos mais perguntas, certo, Cá? Então, vamos encerrar. Eu vou agradecer imensamente a presença e a disponibilidade do Vanderlei. Então, sem ele, a gente não estaria aqui hoje. Vanderlei, muito obrigado novamente por compartilhar aí o caso, tá? Pessoal, se vocês se interessarem para os próximos webinars aí também, vocês têm a possibilidade de compartilhar também algum caso com nós, para que a gente possa fazer o planejamento ao vivo aqui do caso, tá? Então, fiquem à vontade. Vocês devem receber e-mails, né? Falando aí a forma que vocês devem enviar essas imagens. Também vale ressaltar, né, o Planning Center Restaurador, que a Camila disponibilizou aí o link no webinar aí no chat, para que vocês possam acessar e enviar os casos de vocês. E, bom, é isso. Vanderlei, muito obrigado, viu? Obrigado a todos também, os participantes aí. Muito Eu que obrigada agradeço. também. Obrigada, doutor Vanderlei. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutores, que participaram essa noite. Então, Obrigado. aguardo vocês no nosso próximo webinar. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito Va- obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Vanderlei, eu que agradeço. Vou fazer os prints, vou enviar para a Camila, ela envia para você aí depois a apresentação, tá bom? Ok, obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.